Você já se perguntou se aquele delicioso torresmo que você adora é realmente um pecado? E se eu te dissesse que a sua feijoada de domingo pode estar te afastando do reino dos céus? Hoje, vamos explorar essa polêmica e descobrir o que a Bíblia realmente diz sobre a carne de porco. Fique comigo e prepare-se para uma revelação surpreendente. Vamos começar com o Antigo Testamento. Em Levítico 11:7 está escrito: o porco, que tem a unha fendida e o casco dividido, mas não rumina, este vos será imundo. Essas leis alimentares eram específicas para os israelitas e visavam proteger a saúde e diferenciá-los de outras nações. Mas, será que essas regras ainda se aplicam hoje? Para responder, precisamos ver o que Jesus ensinou. Em Marcos 7,15, Jesus diz: o que entra no homem não o contamina, mas o que sai do homem é o que o contamina. Lá no Antigo Testamento, no livro de Levítico, capítulo 11, Deus entregou a Moisés uma série de leis alimentares para o povo de Israel. Essas leis eram detalhadas e específicas, abrangendo diversos tipos de alimentos e animais. E adivinha só? O porco estava na lista dos alimentos proibidos. Isso mesmo, o porco, que hoje é tão comum em muitas dietas ao redor do mundo, era considerado impuro. O livro dizia: dos animais, estes são os que vocês considerarão impuros e não comerão. São impuros para vocês. O porco, porque tem a unha fendida, mas não rumina. Este vocês não comerão. Levítico 11, 7, 8. Essas palavras eram claras e diretas, deixando pouco espaço para interpretação. Naquela época, essas leis, que também incluíam restrições a outros animais, frutos do mar e aves, eram muito importantes para diferenciar o povo de Israel das outras nações. Elas serviam como um sinal de identidade e distinção cultural. Era uma forma de demonstrar obediência e fidelidade a Deus. Seguir essas leis era um ato de devoção e respeito às instruções divinas. Além disso, em uma época sem geladeira ou freezer, essas regras também ajudavam na saúde e na higiene. Evitar certos alimentos poderia prevenir doenças e garantir que a comunidade permanecesse saudável e forte. Mas será que Deus queria privar o seu povo de comer coisas gostosas? É claro que não. As leis alimentares do Antigo Testamento, incluindo a proibição da carne de porco, tinham um propósito muito maior do que simplesmente restringir a alimentação. Deus, em sua infinita sabedoria, usou essas leis como um símbolo da aliança com o povo de Israel, um jeito de mostrar que eles eram especiais e que seguiam seus mandamentos. Pense assim: era como um uniforme que os identificava como o povo escolhido por Deus. Ao seguir essas leis, eles demonstravam amor e obediência ao Senhor. Com a chegada de Jesus, o Filho de Deus, a maneira de entender as leis do Antigo Testamento mudou bastante. Jesus, com seu jeito amoroso e sábio, desafiou as interpretações da lei, que eram muito rígidas e focadas na aparência. Ele mostrou que o mais importante é o que está dentro do nosso coração. Em Marcos capítulo 7, versículo 15, Jesus é bem claro: nada que entra no homem pode torná-lo impuro. O que sai do homem é que o torna impuro. Imaginem só, Jesus quebrando regras e tradições para mostrar que a pureza não está no que a gente come, mas sim no que vem do nosso coração. Jesus não parou por aí. Em Marcos capítulo 7, versículo 19, ele explica que o que realmente contamina a gente não é a comida, mas sim os maus pensamentos, a imoralidade, os roubos, os assassinatos, o adultério, a avareza, a maldade, o engano, a libertinagem, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. É como se ele dissesse: gente, parem de se preocupar tanto com o que vocês comem e comecem a cuidar do que está dentro do coração de vocês. Jesus queria que as pessoas entendessem que a verdadeira pureza está naquilo que sentimos, pensamos e fazemos.
A verdadeira adoração a Deus está em ter um coração bom e agir com amor. Essa mudança na forma de entender as leis alimentares foi confirmada por uma revelação divina que o apóstolo Pedro recebeu. Em Atos, capítulo 10, um anjo aparece para Pedro e diz: "Mate e coma." Pedro, meio confuso, argumenta que nunca tinha comido nada considerado impuro, mas o anjo responde: "Não chames impuro ao que Deus purificou." Atos 10, 15. Que doideira, né? Essa visão, seguida pelo encontro de Pedro com Cornélio, um romano, e sua família, representou a quebra de barreiras culturais e religiosas. A partir daquele momento, o Evangelho se abriu para todos os povos, judeus ou gentios, mostrando que todos são bem-vindos no reino de Deus. Ter liberdade em Cristo não significa que podemos fazer tudo o que queremos, sem pensar nos outros. A liberdade que temos em Cristo é um presente precioso, mas deve ser usada com responsabilidade e consideração. Pelo contrário, a verdadeira liberdade nos leva a agir com amor, sabedoria e respeito, principalmente com nossos irmãos na fé. Devemos sempre lembrar que nossas ações têm impacto sobre os outros e que o amor fraternal é essencial para a convivência harmoniosa. Se por um lado podemos comer de tudo, por outro, não devemos usar essa liberdade para fazer pouco caso da fé de quem pensa diferente. É importante respeitar as convicções dos outros e agir de maneira que edifique a comunidade. Em Colossenses, capítulo 2, versículos 16 a 17, Paulo nos ensina que não devemos nos prender a regras que eram apenas sombras do que haveria de vir. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a dias de festa religiosa, lua nova ou sábado. Essas palavras nos lembram que a verdadeira essência da fé está em Cristo. Essas coisas eram sombras do que haveria de vir. Elas apontavam para algo maior e mais significativo, mas a realidade é encontrada em Cristo. Ele é a nossa verdadeira liberdade e a nossa verdadeira esperança. Ou seja, o importante é mantermos o foco em Jesus e não em coisas que podem nos dividir. Devemos buscar a unidade e o amor, sempre lembrando que somos todos parte do corpo de Cristo. A liberdade que temos em Cristo não é um passe livre para fazermos tudo o que der na telha. Pelo contrário, ela nos liberta do pecado e nos dá a capacidade de vivermos de acordo com a vontade de Deus, por amor e gratidão. Somos livres para escolher o bem e rejeitar o mal, para amar a Deus e ao próximo, para usar nossas vidas para a glória de Deus e para o bem da humanidade. A nossa liberdade deve ser guiada pelo Espírito Santo, que nos conduz à verdade e nos capacita a vivermos em santidade e justiça. É como ter um GPS espiritual que nos guia pelo caminho certo. Afinal, comer carne de porco é pecado? Esta é uma pergunta que muitos cristãos se fazem. Vimos que a Bíblia, em nenhum momento, condena o consumo da carne de porco para os cristãos. Na verdade, o Novo Testamento nos ensina que todas as coisas são puras para aqueles que têm fé. O que realmente importa é a nossa fé em Jesus e o nosso relacionamento com Deus. É isso que define a nossa caminhada cristã. No entanto, como cristãos, devemos agir com amor, respeito e sabedoria, sempre buscando refletir o caráter de Cristo em nossas ações. Devemos buscar a unidade na fé e evitar julgamentos precipitados, lembrando que todos somos parte do corpo de Cristo. A verdadeira adoração a Deus se manifesta em um coração puro e em uma vida transformada pelo Espírito Santo, que nos guia diariamente. Ele nos guia a vivermos em santidade, justiça e amor, impactando positivamente aqueles ao nosso redor. Que possamos sempre buscar a Deus em oração, com sinceridade e humildade, pedindo sabedoria para fazermos escolhas sábias e discernimento para entender a vontade de Deus.
e para vivermos em unidade e harmonia com nossos irmãos na fé, fortalecendo a nossa comunidade. E claro, sem esquecer de agradecer a Deus pela comida, seja ela qual for, reconhecendo sua provisão em nossas vidas.